Eu acho que a Bíblia não é muito clara, mas vocês depreendem de que tem que ser alguém santo para dar luz a alguém que é santo. Tipo, a Bíblia não fala claramente, ela nunca pecou, ela nunca foi santa. Então, é meio que analisando a ideia, vocês criam uma reflexão. Mais ou menos. Porque você veja, é que assim, aí a gente entra, na verdade, num outro tema, que é o tema do sola scriptura. Uhum. Que é o segundo ponto que eu ia colocar. Questão da idolatria e a questão da tradição. Uhum. Tradição oral, né? Tradição oral? Tradição, né? Tá. A tradição ela não é só oral. A tradição ela é feita de coisas, né? Então você imagina o seguinte: as igrejas, elas são as igrejas dos apóstolos, as igrejas apostólicas, elas são tradição. A sucessão apostólica é tradição. O modo de vida da igreja, mesmo as suas cerimônias, etc., isso é tradição. Então a tradição ela é um conjunto de coisas materiais, imateriais e assim por diante. Então vejam, mesmo assim, quando eles criam um conceito começam a pensar um conceito de cânon, eles já criam também o conceito de tradição oral. Porque é materialmente impossível que todos os dados de uma religião estejam escritos. Uhum. Ela transcende tudo que pode ser escrito. O Novo Testamento mesmo diz isso. Quando, por exemplo, o final do Evangelho de São João, por 2 vezes Jesus fez muitos mais outros sinais que não estão escritos, né, neste livro, etc. Enfim, São Paulo fala das tradições que ele deu por voz ou por escrito. Né? O tema então, qual que é aonde que mora a dificuldade, digamos assim, teológica evangélica? Ela tem que encontrar um texto bíblico que diga claramente aquilo que se supõe como doutrina. Ele tem que estar assim rasgado, tem que estar dito de maneira, se não estiver gritando, não tá assim. Só que existem as verdades fundamentais do cristianismo, elas não estão presentes desse modo na Bíblia. Daí que vem aquelas confissões de fé, aqueles negócios? Também. Mas você veja, a doutrina da Santíssima Trindade, ela não está teologicamente desenvolvida no Novo Testamento. Ou, por exemplo, a doutrina sobre as duas naturezas na única pessoa do Verbo divino, pela encarnação, não está desenvolvida na Bíblia. Ou, por exemplo, a doutrina, aliás, o próprio cânon da Bíblia não está dentro da Bíblia. Quais são os livros que compõem a Bíblia? Assim como a ideia, esses dias nós líamos na liturgia, né? Aquele trecho da segunda carta a Timóteo, quando São Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para, etc. Escritura ali não está falando do Novo Testamento, não está falando do Velho Testamento. O Novo Testamento não estava solidificado ainda. Então, mesmo o cânon do Novo Testamento, ele havia discussões muito abertas sobre ele até o século IV, V, a coisa começa a se definir ali quando São Jerônimo vai, e o Papa São Damaso diz: olha, não tire os livros tais. Aí cria-se a versão Vulgata, aquela se torna a versão oral, etc. E pronto, né? É mais ou menos ali. Há muitas coisas fundamentais no cristianismo que não estão explícitas de maneira rasgada na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Todos os cristãos acreditamos que Deus criou o mundo do nada. Sim ou não? Me dê o versículo onde isso está escrito. Só baseado no princípio que Deus, os céus e a terra, né? Então, mas dizer, no princípio, inclusive a tradução hebraica é bem questionável, porque, enfim, não vamos entrar em crítica textual, né?
No princípio, criou Deus os céus e a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uhum. Ou seja, havia águas antes de Deus criar o céu e a terra, então não foi do nada. Não é essa a impressão que dá? É. Mas todas as igrejas cristãs acreditam que Deus criou o mundo do nada. Da onde que eles tiram isso? Tiram isso de um único versículo, Que não tá muito claro. que é de um livro deuterocanônico, não está presente nem nas Bíblias evangélicas. É Macabeus, Eclesiástico, quais são os outros? É melhor dizer em ordem. É Judite, 1ª, 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque. E tem algum outro que eu não estou me lembrando agora, mas... Fugiu. Uhum. É. E é num desses que tá escrito que foi do nada. 2ª Macabeus, capítulo 7, quando os 7 irmãos Macabeus vão ser martirizados, e a mãe deles diz para o último, meu filho, o rei fala, vai lá, persuade ele na tua língua de que ele adore, para você não ficar sem filhos. Ela falou, meu filho, Deus tirou tudo do nada, então morra, não tenha medo, faça como seus outros irmãos fizeram. É daí que vem a doutrina de que Deus criou o mundo do nada. Então a tradição oral da Igreja Católica é um conjunto... veja que isso aqui eu não estou falando nem de uma doutrina católica, estou falando de uma doutrina comum. Sim, que foi usada pelos protestantes. Ela é deuterocanônica do Velho Testamento. E a tradição, ela é registrada e formalizada num livro? Tipo, onde que eu vejo a tradição? Não totalmente, porque, veja bem, quando você vai à igreja de Alexandria, cujo patriarca foi São Marcos, e ela está até hoje lá, você tem o patriarca de Alexandria, isso não é uma coisa de papel. Está lá a igreja de Alexandria, São Marcos estava lá, etc. Tal.